Prezadas amigas, prezados amigos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com disposição, para que a gente possa refletir hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar do seu capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, mas nós vamos pegar um item bem interessante, que é o item 5, onde ele fala: dai a César o que é de César. Então, vamos dar uma conversadinha sobre esse capítulo, sobre esse item, começando o que nos é dito através de Marcos e Mateus, né? Então os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Juntaram aos herodianos para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois o verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos então, qual a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar tributo a César? Olha como disseram, né? Como disse Jesus, serpentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida ao tributo. E então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes: de quem é essa imagem que está na inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhe respondeu: dai a César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. E ao ouvir isso, admiraram-se com sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Então, aqui Kardec, através do Espírito de Verdade, vai nos explicar exatamente essa passagem, esse trecho interessantíssimo do Evangelho de Jesus. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo fato que os judeus tinham horror ao pagamento de impostos que os romanos obrigavam a pagar. Haviam feito disto uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o pagamento do imposto. O pagamento do tributo era, portanto, para eles um tema de discussões daqueles dias em que se enfurecia, sem que a pergunta de Jesus, devemos ou não pagar tributo a César, não teria o menor sentido. A pergunta em si já era uma cilada, e conforme a resposta pretendiam jogar ele contra a autoridade romana e os judeus discordantes. Mas Jesus, conhecendo a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes a lição de justiça, mandando que se dê a cada um o que se lhe deve. Olha que interessante, né? Nessa parte 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec, através do Espírito da Verdade, nos explica esta parte sobre os bens materiais. A realidade é esta, né? E quando Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, a gente chega justamente naquele versículo de Mateus, onde também ele fala, né, que Jesus nos ensina, né, procurar primeiro o reino dos céus. O resto a gente vai sendo acrescentado. O que ele quer dizer com isso? Paralelamente, nós estamos nos dois ensinamentos. Dai a César o que é de César, quer dizer, dá o mundo material o que é o mundo material. A gente consegue as coisas no mundo material. Se você adquire um imóvel, se você aluga um imóvel, dentro desse imóvel há um pagamento de tributos ao governo, né? IPTU. Se você vai fazer uma compra, é um pagamento de ICMS. A gente pode até questionar essas alíquotas, né? Mas isso é outra questão, né? Então, há várias questões, em princípio, que nos dão esse entendimento. Então, Jesus, o que ele nos explica, né? Dai ao mundo material ao que é o mundo material. As coisas materiais que você consome, as coisas materiais. Se você se utiliza de um automóvel, você vai dar combustível para esse automóvel, manutenção. Se você se utiliza, né, de um colégio particular ou de um colégio público para seus filhos, você vai dar ao colégio público ou ao colégio particular o que eles querem. Então, ou seja, você fazer as coisas materiais pelas coisas materiais. Mas isso é uma forma espiritual também de trabalhar, né? Quando Jesus diz: procurar primeiro o reino dos céus, o resto vai ser acrescentado, isso significa o quê? Que nós devemos buscar o mundo espiritual, primeiramente, né? Nós devemos entender pelo mundo espiritual as coisas que estão acontecendo na nossa vida, e dentro dessa solicitação
Não só solicitarmos coisas materiais, como a gente faz muitas vezes, né? O que não tem nada de errado, mas nós solicitarmos entendimento para os acontecimentos da nossa vida e sabedoria para que a gente possa tocá-las do melhor modo possível. Então, daí a César o que é de César significa, daí o mundo material é o que o mundo material lhe pertence. A gente não deve supervalorizar as coisas no mundo material. A gente sabe muito bem, e é até uma questão de questionamento, que há muitas coisas excessivamente caras e a gente fica pensando, muitos dizem, né, até os meus amigos às vezes perguntam, eu não pagaria tanto por isso, eu não pagaria tanto por aquilo. A gente paga dentro daquilo que a gente tem, dentro das condições que a gente tem. Agora, a diferença entre você pagar um mesmo produto um pouco mais caro do que o outro que é um pouco mais barato, claro que depende muito de qualidade, de marca, é óbvio, mas o princípio de uso é o mesmo. O mesmo carro que você tem, que vai numa determinada distância, o outro também vai, talvez vá um pouco mais rápido, mas é a mesma coisa. Então a gente não pode supervalorizar as coisas materiais, é isso que Jesus está dizendo. Não vamos supervalorizar as coisas materiais. Isso não significa que Jesus não nos ensinou, que devemos, claro, ter os nossos esforços, o nosso conforto, nós termos a nossa casa, procurarmos ter o melhor possível para nós e para a nossa família, né? Procurarmos aprender, estudar, pagarmos por isso. Que às vezes as pessoas acham, cara, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, mas é o preço que se faz para que a gente tenha uma condição até de instrução ou de melhor condições de vida. Nessa situação, ele continua aqui explicando. Este ensinamento, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de uma maneira ilimitada e indiscutível. Neste, como em todos os ensinamentos de Jesus, há um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, extraído de uma situação particular. Esse princípio é consequente daquele que nos diz: devemos agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar ao próximo e toda a violação de seus interesses, determinando que se respeitem os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Este princípio estende-se ao cumprimento dos deveres em relação à família, sociedade, autoridade, bem como todos os indivíduos. Foi exatamente isso aqui que nós comentamos, né? Daí a César o que é de César é justamente repassar as coisas materiais, o que são as coisas materiais, para o nosso devido uso. Nós devemos entender que dentro de um período, seja esse período qual for, nós vamos deixar o corpo físico. E deixando o corpo físico, tudo isso que nós gastamos, utilizamos, não vai nos servir para mais nada. O que utilizaríamos aquilo que nós deixamos materialmente. Mas as coisas materiais, elas valem por si mesmo para a nossa locomoção aqui neste mundo. A gente às vezes sempre brinca com os colegas, com os amigos, dizendo que as coisas materiais é que nem acessório em automóvel, né? Você sempre coloca um por gosto. Você sempre melhora o teu automóvel por gosto. Você sempre melhora as coisas por gosto. A mesma coisa na sua casa. Você compra um móvel, você compra uma televisão, você compra outra coisa, sempre por gosto. É claro que é discutível os valores das coisas, né? É discutível o valor quanto se gasta. Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas a pessoa gastou tanto em tal coisa, mas não dá um centavo, um dinheiro para quem precisa ou para as instituições que precisam. Nós devemos entender isso sob um outro princípio, né? Cada um conforme as suas obras. Se você entende desse jeito e se você faz desse jeito, muito bem, parabéns, você está fazendo uma coisa que está trabalhando a sua consciência em prol de um mundo melhor. Aqueles que assim não fazem, nós não devemos nos sentir ofendidos por isso. Pelo contrário, vamos fazer a nossa parte. A nossa parte qual é? Dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É o que é do Espírito. Aprender, estudar, entender, participar, ajudar. Isso são coisas do Espírito. Dai a César o que é de César. O que César precisa? César precisa pagar os impostos. César precisa ter uma vida confortável na sua casa. César precisa dos bens materiais, né?
César quer melhorar, né? A gente está falando em César, mas estamos falando de nós mesmos. Queremos melhorar as nossas condições profissionais. E as nossas condições profissionais muitas vezes exigem que a gente estude, que a gente aprenda, que a gente despenda um pouco mais de dinheiro no ensinamento. Então tudo isso são coisas que são dadas a César. E tudo isso faz parte da nossa evolução espiritual. Nós sempre gostamos de repetir e de frisar. A evolução espiritual começa quando nós estamos aqui encarnados. Não é quando nós deixamos o mundo espiritual que começa a nossa evolução espiritual. Não, lá nós temos a nossa continuidade, coisas mais específicas, aprendizados diferentes, coisas melhores. Então, a nossa evolução espiritual está sendo realizada aqui, através daquilo que nos é dado e aquilo que nós conseguimos e como nós lidamos com as coisas materiais. Então, vamos dar a César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus, e assim vamos evoluindo, assim nós vamos caminhando e assim nós vamos chegando à nossa perfeição. Um bom retorno para a sua casa, que Deus nos ilumine, que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos der o aval da nossa presença.